No Castelão, o Corinthians consegue controlar o Fortaleza e vence por 2-0 o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza reeditaram um confronto, que tinha acontecido há poucas semanas pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo em que foi muito mais parelho, só que o Corinthians ele ainda assim conseguiu jogar melhor do que o Fortaleza, só que por incompetência do seu ataque, acabou saindo derrotado no jogo válido pelo Brasileirão. E para esse jogo de ontem, você tinha um contexto um tanto quanto diferente. Você tinha um Fortaleza que ele já estava um pouquinho mais oscilante, não estava naquela crescente, do último confronto. E do outro lado você tinha um Corinthians que vem melhorando o seu desempenho desde o jogo contra o Flamengo. Só que ainda assim não consegue resultados, principalmente no Campeonato Brasileiro, o que vem pressionando e complicando muito esse time. Então você tinha um jogo aqui num contexto um tanto quanto interessante. Um Fortaleza que vai com tudo para a Sul-Americana, porque é um título que, caso o Fortaleza conquiste, é gigantesco para a instituição, e o Corinthians que vai um pouquinho mais largado, vamos dizer assim, para essa competição, porque o foco realmente é o Campeonato Brasileiro. Mas agora realmente indo para as escalações, isso aqui ficou meio que evidente. Você tem o Fortaleza, cara, de um lado completamente titular, força máxima, vindo pra cima do Corinthians, afinal jogava em casa no Castelão e tinha realmente que fazer o resultado desse jogo de ida pra ficar tranquilo pro jogo da volta. E aí você tinha o Fortaleza que com o João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Kusevich e Tite na zaga e Felipe Jonathan na lateral esquerda. Na volância, Hércules e Lucas Sacha, na faixa do meio de campo, Iago Pikachu, Tomás Pochettino e Breno Lopes. E lá no ataque, o gato Martim Lucero. Já do lado do Corinthians, você tinha justamente aquele elenco mais rodado. O Corinthians ele vai ter uma decisão pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, vai enfrentar às 4 da tarde o Lanterna Atlético Goianiense. E se o time ele quiser realmente não ser rebaixado, tem que vencer essa partida. Então as forças realmente foram resguardadas para essa partida. E no jogo de ontem, o time ele veio muito mais misto, com algumas peças realmente titulares. Você tinha Hugo Souza, que é goleiro titular e novamente fez uma boa partida. Fagner na lateral direita, uma dupla de zaga com Félix Torres e Kaká, e o Hugo na lateral esquerda com o Matheus Bidu sendo poupado. Aqui, embora na escalação do SofaScore apareça um 4-3-3 para o Corinthians, o time ele jogou no 4-4-2 losango com 3 volantes, esse sendo o Rian Gustavo, mais aqui na zona defensiva, Breno Bidon e Charles, e o Igor Coronado como meia criativo. E cara, que partida do Igor Coronado e do Breno Bidon. Tem que ser pontuado. Eu ainda vou falar muito desses dois nomes aqui no vídeo, porque eles foram essenciais para essa vitória e para o controle do Corinthians no jogo, no geral. E lá no ataque você tinha uma dupla de atacantes, justamente, com Yuri Alberto e Thales Magno. Cara, logo no início dessa partida, a gente teve basicamente um aperitivo do que a gente teria durante os 90 minutos. O Corinthians controlando o meio-campo com aquele losango, com o Rian Gustavo marcando muito bem, o Breno Bidon, cara, mostrando assim uma classe, uma categoria realmente para você jogar bola, inacreditável, controlando passes, uma frieza, conseguindo realmente calmar o jogo, botando essa bola no chão e fazendo passes seguros, sem errar muitos passes. E cara, o Breno Bidon justamente com o Charles e o Rian fizeram uma marcação e um controle de bola perfeito pro Corinthians conseguir realmente dominar esse meio campo e calmar a partida, diminuir aquele ímpeto que o Fortaleza muito provavelmente teria de vir pro ataque muito forte, desesperado para tentar fazer o gol e pressionar o Corinthians. Então esse meio de campo ele conseguiu controlar muito bem a partida, e o Corinthians ele ritmava o jogo a seu favor. O Corinthians ele tinha a posse e conseguia diminuir o ritmo do jogo e deixar tudo tranquilo, diminuir o ímpeto do Fortaleza, que quando pegava a bola tentava ser um contra-ataque muito rápido e muitas vezes acionando o Lucero por lançamentos. Só que aí você vai esbarrar num grande problema do Fortaleza nessa partida, que é justamente, cara, os erros. Cara, o Fortaleza ele tava errando muito passe, ele tava errando muito lançamento, cara. O Lucero, por exemplo, também, ele tava errando muito a linha de impedimento. Cara, você tinha bons lançamentos pro Lucero, só que ou ele tava impedido, ou ele demorava pra chegar na bola e o Félix Torres e o Kaká conseguiam cortar. Então, esse início de jogo realmente ele marcou o que seria praticamente a partida toda. Um Corinthians tentando diminuir o ritmo do jogo, controlando, afinal o empate pro Corinthians era muito bom, afinal decidia em casa, e o Fortaleza tentando sair na velocidade quando tem a posse de bola.
só que errando muito. E cara, você vê que tipo, a estratégia realmente dos times, do lado do Fortaleza, era lançamentos para o Lucero e tentar sair na velocidade do Breno Lopes, só que o Corinthians ele conseguia marcar muito bem isso. O Lucero, cara, o Félix Torres e o Kaká foram perfeitos ontem, na minha opinião, realmente fechando muito bem os espaços do atacante do Fortaleza e conseguindo fazer essa recuperação muito bem, até mesmo quando eles davam uma embananada, né, vamos colocar assim, você tinha outro bem na cobertura, você também tinha o Rian Gustavo fechando muito bem nessa marcação, diminuindo o espaço do Fortaleza para criar, e do lado direito realmente você tinha uma marcação muito forte no Breno Lopes, que não conseguia criar muito bem, não conseguia se inventar por esse lado, e do lado do Corinthians você tinha um time que, embora tivesse o controle do jogo e conseguisse colocar essa bola no chão e controlar a partida, né, a seu favor, ritmar o jogo, ele não conseguia atacar muito bem. E muito disso vai por conta da principal arma ofensiva do Corinthians ser o Yuri Alberto. O Corinthians ele tinha uma ideia de jogo clara, tentar achar uma bola enfiada pro Yuri Alberto. Só que, cara, o Yuri Alberto é inacreditável. Cara, ele tá numa fase, numa draga gigantesca. Você tem ontem, por exemplo, nesse primeiro tempo, um lance em que ele é acionado pelo Igor Coronado, só que aí ele domina de costas e perde a passada, aí a zaga do Fortaleza chega, cara, a fase dele é terrível, então realmente o Corinthians ele não conseguiu se inventar com o Yuri Alberto nesse primeiro tempo. E aí, num jogo que estava muito travado, você teve um lance de craque do Igor Coronado para realmente destravar essa partida e abrir o placar. Você tem o Corinthians recuperando essa posse de bola com o Thales Magno ele puxa essa bola e toca pro Igor Coronado. O Igor Coronado, assim, do meio da rua, né, ele tira um chute maravilhoso que acertou a gaveta do João Ricardo, um lance de craque realmente, né, um lance de um jogador diferente, que tem essa categoria a mais que o Igor Coronado ele tem e ele mostra nos jogos. Só que geralmente ele não consegue desempenhar tanto por conta do físico dele, que é muito ruim, né, vamos colocar assim. Só que ontem, cara, só faltou ele fazer chover. E esse lance aqui é uma prova disso. Cara, botou a bola debaixo do braço e meteu um golaço no finalzinho do primeiro tempo pra garantir que o Corinthians ele fosse com uma tranquilidade pro intervalo. O Corinthians que ele conseguiu travar muito bem o Fortaleza, como eu disse, só que não conseguia atacar. E aí você tem o Igor Coronado tirando um golaço da cartola pra dar essa tranquilidade pro Corinthians. E o Fortaleza, cara, saía com um prejuízo imensurável desse primeiro tempo. Porque além de não conseguir se criar, não conseguir jogar, sai com 1 a 0 num lance de genialidade realmente do outro time. Cara, o segundo tempo ele continua basicamente com o mesmo cenário. O Corinthians continuou com essa estratégia de ritmar o jogo com o seu meio-campo controlando muito bem a bola. E do lado do Fortaleza, cara, você teve o Vojvoda ele tentando mexer no time, colocando, por exemplo, o Marinho, o Matheus Rossetto, o Pedro Augusto. Só que, cara, as alterações do Vojvoda não conseguiram realmente dar jeito nesse Fortaleza. O Fortaleza ficou ainda mais esgaçado, mais espaçado. E o Corinthians, cara, ele se aproveitou muito bem disso. Igor Coronado, né, pô, criando, assim, jogadas maravilhosas. Cara, o Coronado, ele criou 2 chances excelentes pro Thales Magno. Uma numa tabelinha que ele fez realmente com o Thales Magno e com o Yuri Alberto, em que ele dá um passe de gênio. E o Thales Magno, ele não consegue finalizar, né, muito por conta da posição do corpo. E na outra, cara, você tem um cruzamento do Fagner pro Thales Magno realmente, que ele tava sozinho, cara, na pequena área praticamente, e ele não consegue finalizar a bola. E você via o Corinthians, assim, aumentando o ritmo de jogo, com o Coronado participando muito e criando muitas oportunidades, o meio de campo conseguindo controlar ainda mais a bola, o Fortaleza extremamente esgaçado, não conseguindo realmente jogar, as alterações do Vojvoda não surtiram efeito, e o Corinthians ia lá jogando, ia criando chances. Cara, o Yuri Alberto teve chance, Thales Magno teve chance, e assim, o time ele ia desperdiçando chances. E cara, isso aí poderia representar um peso muito grande pro jogo da volta, por exemplo. Porque você perde a chance de fazer um 2-3 a 0, que seria justo. O Corinthians ele jogou o futebol nesse segundo tempo para fazer esse placar realmente elástico. Só que pecava muito na finalização, principalmente com o Thales Magno, que vem jogando bem, só que naquele jogo de ontem realmente não foi muito bem, perdendo chances que geralmente ele não perde. E aí, cara, no finalzinho do jogo, né, o Corinthians ele consegue realmente coroar toda essa partida muito boa, em especial o segundo tempo, né, com uma grande criação de jogadas, num cruzamento do Fagner que o João Ricardo ele acaba cortando, e aí aparece o Yuri Alberto, que fez um jogo terrível na minha opinião, no geral, né, dos 90 minutos realmente, perdendo muitas chances, assim, prejudicando ataques, contra-ataques, assim, inacreditável a atuação ruim do Yuri Alberto. Inacreditável, entre aspas, né, porque não foge muito do padrão Yuri Alberto de qualidade que a gente vem tendo nos últimos anos e principalmente nos últimos jogos. Só que ele conseguiu, no rebote do João Ricardo, realmente empurrar essa bola pro fundo do gol, tava todo mundo caído, a zaga do Fortaleza totalmente desfacelada. E aí, cara, o Corinthians ele fazia esse 2 a 0 que se fazia muito justo e saiu até barato pro Fortaleza, porque
como eu disse aqui, só o Thales Magno perdeu 2 chances claras de fazer o gol. E aí o jogo ele termina nesse 2-0 mais do que merecido, com o Corinthians desempenhando, jogando um futebol muito bom, com o Igor Coronado, cara, fazendo uma partida sensacional. O Igor Coronado, ele é esse jogador que ele realmente tem essa técnica mais apurada. E você percebe isso nos jogos no geral do Corinthians. Só que faltava muito do físico dele. Muitas vezes ele ficava lesionado, ficava fora das partidas e não conseguia contribuir pro time. E ontem, né, com o Ramon Dias lançando um time um pouquinho mais misto, mais reserva, cara, o Igor Coronado, ele botou essa bola debaixo do braço e fez uma partidaça. Primeiro tempo, criando muitas chances, que infelizmente o ataque do Corinthians desperdiçou, mas no finalzinho ele vai lá e faz um golaço para dar tranquilidade. E no segundo tempo, cara, só não fez chover. Criou muitas chances, dribles, chapéus, lances bonitos, lances plásticos, e assim, contribuiu pro Corinthians realmente sair com essa vitória de 2-0. E só não foi mais, não por conta dele, mas realmente por conta dos companheiros dele que desperdiçaram muitas chances. Mas cara, eu tenho que falar, antes de falar do prognóstico do futuro das equipes realmente, da partida do Breno Bidon. Meus amigos, que partidaça do Breno Bidon. Assim, é um volante que ele perdeu um pouquinho de espaço com a chegada do Ramon Dias e também dos reforços. Porque você tem chegando o José Martinez, o Charles, que também jogou ontem, uma ascensão do Rian Gustavo, que é muito amado, né, pelo Ramon Dias. Você também tem a chegada do Alex Santana. Acabou que o Breno Bidon, ele perdeu um pouquinho de espaço. Só que nessa partida de ontem, ele demonstrou o porquê ele tem capacidade de ser titular do Corinthians, ele deveria ser titular do Corinthians. Cara, é um trato com a bola. É uma frieza, é uma categoria para sair de lance de pressão. Cara, muitas vezes ontem o Breno Bidon ele se via cercado por jogadores do Fortaleza. Ele tinha essa calma e, por exemplo, pegava a bola e dava um toque de letra, desconcertando todos esses jogadores e servindo o Igor Coronado, assim, mais desafogado. Porque justamente essa pressão vinha pro Breno Bidon e o Breno Bidon ele tinha a calma de realmente tirar esses 3 jogadores, esses 3 marcadores e servir a bola pros seus companheiros, que tinham uma qualidade, uma tranquilidade maior para realmente poder sair jogando. Justamente por conta dessa qualidade absurda do Breno Bidon em construir as jogadas. É um jogador que sabe desarmar, sabe construir, tem essa frieza em momentos de pressão, tem um mental apuradíssimo. Muitas vezes você vê os jogadores tentando entrar na mente do Breno Bidon e ele mantendo a calma. E assim, cara, é uma qualidade técnica invejável. Foi uma das peças fundamentais, né, um dos pilares do Corinthians, que foi campeão da Copinha esse ano. E assim, ontem reafirmou o quão bom ele é, cara. Reafirmou que ele tem que estar nesse time titular do Corinthians. Se muitas vezes a gente cobra, por exemplo, jogadores como o Ranieri, que fazem partidas tenebrosas, como foi a do Ranieri contra o Botafogo, quando você vê no jogo seguinte o Breno Bidon desfilando em campo, jogando de terno, cara, você começa a se questionar o porquê desse moleque não tá no time titular. E eu tenho certeza que ontem ele plantou uma pulga, né, na orelha do Ramon Dias. Porque, cara, que partida sensacional. Assim, o Igor Coronado, ele acaba se destacando por conta de ser um jogador mais ofensivo, de ter feito um golaço e ter servido seus companheiros diversas vezes. E só não saiu com mais assistências por conta da incompetência dos próprios. Só que, pro Igor Coronado conseguir jogar, eu tenho certeza que o Breno Bidon, ele colaborou muito pra isso. Porque ele dá esse desafogo. Ele pode falar, tá bom, podem mandar 3 marcadores em cima de mim. Eu vou dominar essa bola, vou botar ela no chão, vou levantar a cabeça, vou olhar e vou dar a melhor opção de passe pro Igor Coronado, que vai estar desafogado. Não vão ter 3 marcadores em cima dele. Porque eu tenho essa capacidade, essa qualidade técnica de ajudar o time. Cara, é um jogador que tem que ser titular do Corinthians. É uma qualidade técnica absurda, é um jogador que sabe marcar. Cara, que joia o Corinthians tem no seu meio campo. E assim, eu também tenho que destacar, por exemplo, a partida boa do Charles e do Rian Gustavo. São jogadores que foram mais operários, né, mais marcadores, só que contribuíram para esse domínio do meio campo do Corinthians, que conseguiu basicamente engolir o Fortaleza, não deixou o Fortaleza se criar. Eu tenho certeza que esse domínio do meio de campo foi essencial para o Corinthians ele conseguir fazer uma partida tranquila, conseguir vencer o Fortaleza tranquilamente no Castelão, algo que é muito complicado, cara. O Fortaleza não perdia mais de 20 jogos em casa. O Corinthians ter jogado assim, ter sido dominante, ter colocado o Fortaleza na roda ontem, não ter sofrido tanto, cara, é um feito e tanto, ainda mais para esse time do Fortaleza, que vive um momento de oscilação, só que é fortíssimo em casa. Então, realmente é uma vitória para se comemorar muito essa de ontem. Agora sim, falando do prognóstico das equipes. Começando pela equipe que realmente venceu a partida, cara, o Corinthians. Assim, eu já falei bastante aqui nesse finalzinho de análise, né, do jogo em si. Cara, você tem muita coisa boa para se tirar dessa partida. O Corinthians ele teve um domínio do meio campo muito bom no jogo de ontem. Durante toda a partida, praticamente, não deixou o Fortaleza se criar. E, cara, você tem jogadores como o Rian, como o Charles, como o Breno Bidon, que são essenciais para esse domínio. E assim, eu acho que eles têm totais condições de brigar para ficarem no time titular realmente. E eu acho que o Ramon Dias ele vai ter que pensar um pouquinho mais nessa escalação, porque o Breno Bidon realmente se reserva
cara, tá muito errado. A zaga do Corinthians também, na minha opinião, foi muito bem. Félix Torres e Kaká passaram uma segurança que geralmente eles não passavam. E na ausência do André Ramalho, que é o melhor zagueiro desse time, a zaga se comportou bem. Então eu acho que é um ponto muito positivo. Hugo Souza, novamente uma boa partida, uma partida segura. Nas vezes que o Fortaleza finalizou, que foram poucas, né? O Fortaleza só conseguiu finalizar praticamente de chute de longe no primeiro tempo. E mal chegou no segundo tempo. As únicas defesas realmente do Hugo Souza no segundo tempo eram de bolas que eram cruzadas, ele saía para segurar. Então, eu acho que foi um goleiro muito seguro, foi muito bem na partida. E lá no ataque, partida mais ruim do Thales Magno, realmente. E o Yuri Alberto, cara, o gol no finalzinho dá uma impressão diferente, mas a partida dele foi tenebrosa. E ainda bem que o Memphis Depay tá chegando aí, porque, cara, o tanto de chance que o Yuri Alberto ele teve ontem de fazer gol e desperdiçou é revoltante. E um atacante bom no lugar dele, eu tenho certeza que já teria matado essa eliminatória no primeiro jogo. Porque o Corinthians ter ganhado de 4-0 ontem não seria um exagero. O time ele criou muito, botou o Fortaleza na roda e praticou um futebol que, se ele continuar praticando, ele escapará da zona de rebaixamento e ficará tranquilo no Campeonato Brasileiro para tentar realmente conquistar uma das Copas. E aí, cara, novamente a gente tem que levantar o questionamento. O que raios acontece com esse Corinthians que pratica esse futebol bonito, colocando na roda um dos melhores times do Campeonato Brasileiro hoje, e quando chega para jogar o Brasileirão, não consegue desempenhar nem 10% disso? Cara, realmente tem que ser estudado esse time, porque é inacreditável às vezes. E para finalizar aqui o futuro do Corinthians, né, o time tem uma verdadeira final contra o Atlético Goianiense, né, no próximo fim de semana, no sábado, às 4 horas. E eu tenho certeza que o time ele vai jogar um tanto quanto parecido com esse jogo de ontem, porque mostrou uma dominância, conseguiu se impor contra um dos melhores times do campeonato. E se fizer isso contra o lanterna do campeonato, cara, o resultado muito provavelmente será muito positivo. Agora é realmente ver como o Ramon Dias ele vai escalar esse time, ainda mais com a chegada do Memphis Depay. No geral, o futuro do Corinthians, na minha opinião, ele é bem positivo. Se o time continuar desempenhando esse futebol e conseguir desempenhar ele principalmente no Campeonato Brasileiro, que tem que ser o foco do time pro resto do ano, vai escapar do rebaixamento. E, mais do que isso, pode talvez beliscar uma Copa. Agora é realmente botar isso em prática e jogar futebol no Campeonato Brasileiro, que é o mais importante no atual momento. Falando do Fortaleza agora para finalizar. Gente, assim, é um jogo muito infeliz do Fortaleza. O time ele foi muito mal em desempenho mesmo, nada que o Vojvoda dele planejou deu certo e nas substituições o Vojvoda dele também foi muito infeliz. Como eu disse, o Fortaleza só conseguiu finalizar em chutes de longe no primeiro tempo, no segundo tempo mal chegou, só chegou em cruzamentos, mas nenhum lá com muito perigo. Cara, o Fortaleza foi engolido pelo Corinthians em casa. O Fortaleza não conseguiu praticar o seu jogo, que é sair em contra-ataque e sair com ímpeto. Errava muito nessa hora de sair no contra-ataque. E assim, é um período de oscilação que é normal. Todos os times eles passam por esse período de oscilação. Só que o do Fortaleza vem num momento um tanto quanto ruim, que é um momento de decisão de Copa e que você tá lá no alto do Campeonato Brasileiro. E assim, é um time que ele já superou as expectativas. Ninguém esperava o Fortaleza, por exemplo, brigando para ser campeão brasileiro. Ou eu tô enganado? Então, às vezes essa oscilação, até mesmo por um reajuste de expectativa, é normal e acontece. E agora é ver como o Fortaleza ele vai realmente conseguir lidar com essa situação, como o Vojvoda ele vai trabalhar com os jogadores para conseguir retomar a boa fase e voltar a desempenhar. Porque o Fortaleza ele tá numa pequena descida nos últimos jogos. E cara, tem que alterar isso, porque agora você tá numa situação muito complicada numa Copa. Porque remontar para cima do Corinthians, ainda mais em Itaquera, é complicado, ainda mais em mata-mata. Então, talvez a Sul-Americana já tenha ido pelo ralo. E agora vai sobrar realmente o brasileiro para você tentar se classificar para a Libertadores. Então o time ele vai ter que se recuperar rápido. Porque se essa má fase perdurar por muito tempo, pode ter uma grande queda no brasileiro e ficar fora da principal competição realmente internacional que a gente tem no nosso continente. Então no mais é isso. Eu ainda acho que esse jogo ele tá aberto, porque cara, 2-0 é um placar perigoso e eu sempre vou defender isso. Só que se o Corinthians ele praticar o mesmo futebol que ele praticou ontem, na próxima terça-feira, muito provavelmente vai eliminar o Fortaleza, ainda mais jogando em casa, nos seus domínios, sobre a sua torcida realmente. E o Fortaleza, como eu disse, agora tem que trabalhar para conseguir contornar esse período de oscilação e voltar a evoluir na temporada. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.